A gripe é um assunto importantíssimo e como prestação de serviços, no tema do Você e o Doutor de hoje, nós vamos falar exatamente desse assunto. Até porque o outono abriu a temporada do frio, quando os casos da doença proliferam pelo país afora. O doutor Antônio Spreusser vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a gripe, que pode ter graves consequências e até ser fatal. Ticiane Pinheiro, você sabia que a gripe pode, inclusive, matar? Sabia? E você de casa, se tiver alguma dúvida, você pode participar enviando as suas perguntas pelas redes sociais, usando a hashtag Hoje em Dia. O doutor Spreusser já está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Tícia. Ele vai responder as suas perguntas e também tem uma pergunta que chegou agora da Daniele. Vamos ver. Oi, doutor. Bom dia. Todo ano, o vírus da gripe tem um nome diferente. Por que isso acontece? Então, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Olha que coisa interessante. O vírus da gripe é chamado influenza. E nós temos 3 tipos de influenza, o A, o B e o C. As vacinas protetoras geralmente é contra o tipo A e contra o tipo B. Mas respondendo a pergunta, olha a carinha aqui do influenza A. E o influenza A, ele tem outros subtipos, H1N1, H3N2. Então eu vou explicar o que é o H. O H são esses flagelos, são essas pontas de prego que o vírus gruda na célula e entra. Ele entra por aqui, H, de hemaglutinina. E isso aqui é a neuraminidase. Essa neuraminidase é o conteúdo que entra dentro da célula e vai infectar todas as nossas células. Ele tem o poder, esse vírus, de entrar em cada célula. Ele faz a mutação das células. Por isso que a carinha dele pode mudar a cada estação do ano. É bem complicado, por isso é bom prevenir. Temos perguntas das ruas também. Quem faz a primeira pergunta é o Caio. Vamos ver. Vamos ver. Bom dia, doutor. Meu nome é Caio. Eu gostaria de saber a diferença entre gripe e resfriado. Tem diferença, boa doutor? pergunta. Gostei do Caio. Caio, olha aqui a diferença principal. Primeiro, o vírus é diferente. Quem causa a gripe, que é um caso muito mais grave, é o influenza, como eu falei, A, B ou C. E quem causa o resfriado, que é bem menos forte, é o rinovírus e outros 5 tipos de vírus. A gripe dura uma semana, febre muito alta, e aqui o resfriado dura de 2 a 4 dias e quase nem tem febre. Já os sintomas, tosse, dor muscular e dor de cabeça, é muito parecido. Mas dor de garganta, coriza, irritação e dor nos olhos e ouvidos. Aqui é bem menos intenso, você tem um mal-estar e rouquidão. Ou seja, a gripe é muito mais grave. Derruba, né? Derruba, e o resfriado menos grave. Se você tem alguma dúvida sobre gripe, resfriado, manda pra gente usando a hashtag Hoje em Dia. A Andréia mandou pergunta, doutor. Vamos ver? Vamos ver? Meu nome é Andréia. Doutor, eu tenho uma dúvida. A gripe pode matar? E aí, doutor? Andréia, infelizmente a gripe pode matar. E o principal risco é idoso, gestantes, pacientes imunodeprimidos com doença cardíaca, pulmonar, lúpus e crianças. Recentemente nos Estados Unidos nós vimos várias crianças morrendo porque os pais nos Estados Unidos não estão mais vacinando as crianças. Isso é um problema Isso muito é um problema grave. muito Tá grave. tendo um surto, né? Agora, doutor, tem a pergunta do André, que veio da internet. Doutor, se alguém na minha casa pegar gripe, como devo fazer para proteger toda a minha família? Boa pergunta, hein? Pergunta Um importante. fica doente, a família toda fica. É, sempre assim. Pergunta importantíssima. Então eu começo falando que na sua casa tem que ter álcool gel. Sempre usa álcool gel. Isso não é frescura, né, doutor? Não, não. Tem que pôr no carro, no seu trabalho, porque passa o álcool gel, deixa secar e depois você cumprimenta as pessoas. Mas tomar as vacinas, que já já eu vou falar sobre isso, é muito importante. Quando você espirrar, está dentro do metrô, dentro de um ambiente fechado, não espirra sem nada, porque milhões de vírus estão saindo. Põe aqui na manga ou um lenço, não na mão, porque você vai cumprimentar alguém, passou. Lave as mãos com água e sabão, evite tocar nos olhos, lave bem os objetos pessoais com água e sabão, ou então afaste e separe seus talheres e evitar contato com doentes, porque você pode levar o vírus para os pacientes também. Hoje no Você e o Doutor estamos falando sobre gripe, uma doença séria que já matou muitas pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil também. Você pode participar, mandar as suas dúvidas através das redes sociais e nós temos uma dúvida muito importante da Ellen que vem das ruas. Vamos ver. Bom dia, o meu nome é Ellen.
E eu já ouvi dizer que a vacina da gripe, ela dá gripe. Isso é verdade ou é mito? Ellen, ótima Boa pergunta. O doutor vai responder essa e muitas outras logo depois do intervalo. Continue participando. A gente já volta. E ainda tem o Diário das Celebridades, não saia daí. Estamos de volta com Hoje em Dia e voltamos a falar sobre a gripe. Os vírus que chegam ao Brasil já causaram muitas vítimas pelo mundo. Nos Estados Unidos, desde o início do inverno, em novembro do ano passado, foram registrados mais de 60 mil casos da doença. O número de pessoas infectadas pelo H3N2, um subtipo do influenza, cresceu rapidamente nos Estados Unidos. É que houve mutação do vírus e quando começou a vacinação, a cepa estava diferente e a imunização foi ineficaz. 759 pessoas morreram, segundo o último relatório do Departamento de Controle e Prevenção de Doenças. O número de óbitos mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 322 pessoas morreram em decorrência do vírus influenza entre 7 de outubro e 23 de dezembro. Segundo o CDC, 85% das vítimas não tinham sido vacinadas. Quando a temporada da gripe começou, 30 crianças morreram, 10 delas só na segunda semana de janeiro. É que nos Estados Unidos há uma corrente de adeptos de um movimento anti-vacina. São pais que contestam a eficácia das imunizações e temem supostos efeitos colaterais. Por isso, não permitem que as crianças sejam imunizadas. Com tanta resistência, a gripe acabou atingindo 49 dos 50 estados americanos. Só o Havaí ficou de fora. Também as Coreias do Norte e do Sul relataram surtos de diferentes cepas de influenza. O Ministério da Saúde Pública da Coreia do Norte informou que mais de 80 mil casos de H1N1 foram confirmados entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. No Japão, o Ministério da Saúde informou que casos de gripe atingiram um recorde de mais de 2 milhões de casos em janeiro. Crianças e jovens foram os mais afetados. Na Grã-Bretanha, pelo menos 155 mortes foram confirmadas desde outubro do ano passado. É por isso que nós escolhemos esse assunto para tratar hoje no Você e o Doutor. Tirar as suas dúvidas sobre gripe, que aqui no Brasil, já no começo do outono, já começou a fazer as suas vítimas. Antes do intervalo, a Ellen deixou uma pergunta bem interessante e eu vou pedir para a gente repetir ela, por favor. Bom dia, o meu nome é Ellen e eu já ouvi dizer que a vacina da gripe, ela dá gripe. Isso é verdade ou é mito? E aí, doutor? Olha, Ellen, isso é um mito, viu? A vacina da gripe, ela não dá gripe, não. Todo mundo fala isso, mas o que acontece? A vacina da gripe tem um vírus que está morto, ele não está ativo, como o da febre amarela. O da febre amarela, o vírus está vivo, mas atenuado. Ele não tem uma atividade. O da gripe, ele está morto. Então, muitas pessoas falam que tomam a vacina e tem a gripe. O que acontece? Quando a pessoa vai no posto de saúde tomar a vacina, ela já está gripada, só que não tem sintoma. Está incubado. Está incubado. O período de incubação são 2 dias. Então, 2 dias você está bem, está no escritório trabalhando e já está passando o vírus. Então, significa que é uma coincidência. Toma a gripe, é uma coincidência, entendeu? Então, tome a vacina. E as pessoas que têm que tomar a vacina são os idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, as gestantes, as mulheres do puerpério, ou seja, que deram à luz agora, até 45 dias pode tomar vacina. Pessoas que trabalham em colégios, escolas e os médicos e quem trabalha em hospitais também. E doutor, tem uma pergunta que veio das ruas da Jennifer. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Jennifer. Doutor, eu tenho uma dúvida. Quem pode e quem não pode tomar a vacina da gripe? Bom, quem não pode tomar a vacina são pessoas que têm alergia ao ovo e pessoas que têm febre. Por exemplo, se eu estou com febre agora, eu não posso ir no posto de saúde tomar vacina. Por que alergia ao ovo? Porque o ovo, o vírus, fica dentro do ovo. Para você ter uma ideia, por dia, mais de 350, não sei quantos ovos vão para o Butantan, e eles pegam o vírus, colocam dentro do ovo. E depois eles tiram do ovo os anticorpos e põem no corpo humano. Interessante. Então, quem fica, esse material tem ovo. Então, quando você toma vacina, se tiver alergia, vai passar mal.
Bom, tem a internauta Júlia que também mandou perguntas. Vamos ver. Bom dia, doutor. É possível curar uma gripe só com tratamento caseiro? E aí? Essa pergunta Tratamento do... caseiro. da gripe. Funciona. Olha O só, chazinho mel, da limão, vovó, dá chazinho certo? da avó, repouso, né? Isso é muito importante, sim, deixar o quarto aberto, deixar o ar entrar, abrir tudo, porque todo mundo fica fechado, né? Abre tudo, deixa o ar. O sol é bom, o sol mata o vírus também. Usar protetor, mas o que acontece? Quando você não está bem, esqueceu de tomar vacina, você tem um antiviral que é distribuído na rede pública também, chamado Oseltamivir. Este antiviral, ele também ajuda, só que tem que tomar o cuidado qual? Tem que ser dado nas primeiras 48 horas. Não pode demorar 3, 4 dias para tomar, senão ele não faz efeito. Então, logo que tiver o sintoma, está passando mal, vai para um posto de saúde e vê se precisa tomar o remédio ou não. Bom, nós temos perguntas agora direto do Twitter. Você também pode mandar usando a hashtag Hoje em Dia. Vamos ver. Hoje em dia, doutor Sproycer, se eu já fui diagnosticado com H1N1 no passado e me recuperei, necessito tomar a vacina? Se eu já tive a doença, preciso da vacina? Então, você precisa tomar a vacina porque a cepa do vírus mudou. Agora está entrando no Brasil o H3N2, que é o vírus que estava na Europa e nos Estados Unidos. Está chegando agora no Brasil. E essa vacina, a tríplice que tem no SUS, ela pega o H3N2, H1N1 e o B, influenza B. E pode tomar vacina, porque cada ano você tem que tomar, porque as cepas, elas vão mudando. Ao final desse mês começa a vacinação em todo o Brasil. Exatamente. Mas nas clínicas particulares já é disponível. Já estão dando vacina. Já estão. Já estão dando vacina. Vamos a mais uma pergunta do Twitter. Doutor, por que a probabilidade de pegarmos um resfriado é maior no frio? Beijos a todos do Hoje em Dia. Muito obrigada, Bianca. Obrigado, Bianca. No frio, o que acontece? A nossa imunidade cai, como no verão também. No verão também a nossa imunidade cai. E abaixando a sua resistência, o rinovírus ou influenza, eles têm mais facilidade de entrar no nosso corpo e dar a doença. Por isso que acontece isso. Muito bem, tem mais uma pergunta da Adriana. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Adriana. Doutor, quanto tempo dura o ciclo completo da gripe? Ciclo completo é o quê? O ciclo é assim. Uma semana? Por exemplo, você está com a gripe. Oi, tudo bem? Eu pego a gripe de você. Eu fico 2 dias sem sintoma. Com a gripe incubada? Mas já estou passando o vírus. E aí, depois desse tempo, eu vou ficar mais ou menos de 7 a 10 dias doente com a gripe. Esse é o período. Com febre, com febre, dor no mal-estar, corpo. 7 a 10 dias. Aí tem que comer bastante, tomar bastante líquido, se medicar, fazer exame se precisar. Mas Olha, tome a vacina, hein? O doutor deu uma aula aqui, mas se você ficou ainda com alguma dúvida, é só depois do programa ele vai para o chat, no R7. Então você tire suas dúvidas, façam todas as suas perguntas lá, não é isso, doutor? Estarei lá, não perca. Muito obrigada mais uma vez. Boa Foi ótimo, muito para todos nós. Para todos nós. Para todos nós.